Olá pessoal, tudo bem? Nosso vídeo de hoje é sobre criação de filhos. Nós já temos uma série falando sobre isso, você pode encontrar aqui no nosso canal. Nós vamos falar hoje sobre como evitar problemas na criação dos filhos. Problemas na criação dos filhos. E quem é pai sabe, mãe também, como é difícil criar os filhos. A nossa maior missão é ser pais e mães segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 6:4: Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então nós vemos aqui como é importante a influência espiritual dos pais nos filhos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Em toda a sociedade não há instituição que se compare, por exemplo, à igreja. A igreja aqui é a comunidade da fé, cristãos que levam Deus a sério, cristãos que vivem a perspectiva, a cosmovisão bíblica. Então, no que se refere, ao potencial para influenciar a infância, a educação do filho, dos filhos e até o desenvolvimento da própria família, famílias inteiras vão à igreja. Elas levam seus bebês, por exemplo, para a dedicação ou batismo, e muitas frequentam regularmente os cultos, a escola dominical, ou participam da comunhão entre os irmãos e vão procurar irmãos mais maduros, mais velhos, conselheiros espirituais nas horas mais difíceis. Então, de várias maneiras, querido, a igreja pode usar sim a sua influência para evitar problemas na educação das crianças. Primeira grande importância é a educação religiosa. O primeiro princípio que eu quero te ensinar de como evitar problemas na criação dos filhos é dar aos nossos filhos uma educação religiosa. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, ou seja, investir nessa questão espiritual da criança, através da própria família, na criação dos filhos, através de sermões, através das aulas, principalmente da escola dominical, seminários, retiros, pequenos grupos de estudo, ou conhecidos como células. Tudo isso pode ensinar as famílias como edificar os lares cristãos. Os pais podem também ser ajudados a se tornarem crentes modelos para os seus filhos. E é muito importante esse referencial, esse modelo às suas crianças, aos seus filhos. Eles podem também aprender a ensinar seus filhos de acordo com o modelo que nós lemos aqui, de Deuteronômio 6, fazendo dos assuntos espirituais uma parte normal das conversas entre a família. A família é a espinha dorsal da sociedade. As famílias cristãs estáveis se constroem sob a orientação que vem da Bíblia, geralmente através das igrejas. Então é muito importante a educação religiosa dos nossos filhos, a educação espiritual cristã. É isso que nós queremos dizer com relação à educação religiosa. Segundo lugar, é necessário, para nós não termos problemas terríveis com os filhos ou dificuldades enormes, o fortalecimento do casal. O fortalecimento do casal é chave. Quando os casamentos são felizes, são produtivos, isso acaba influenciando positivamente os filhos, porque cria estabilidade no coração deles e segurança no lar. Problemas com os filhos podem causar muitas tensões também no casamento, assim como os problemas do casal podem atingir a vida dos filhos, suas emoções, sentimentos e até o futuro deles. Então, portanto, contribuir para a felicidade do casamento é uma forma de evitar problemas na criação dos filhos. Terceiro lugar, escola de pais é muito importante. Além de educação religiosa, além do fortalecimento do casal, o terceiro princípio que nós ensinamos para como evitar problemas nas criações dos filhos é a escola de pais. Ou seja, criar filhos é uma tarefa difícil, às vezes até cansativa. Quase todos os pais têm momentos em que se sentem fracassados, culpados, e a maioria passa por períodos de desânimo e até desorientação. Então é nessas horas que os pais precisam de compreensão, encorajamento, orientação a respeito das necessidades e das características de cada criança. Os líderes cristãos podem dar esse tipo de ajuda, podem indicar livros, recursos úteis para a criação dos filhos e alertar os pais sobre
a necessidade que os filhos têm de segurança, de amor, de disciplina, de autoestima, de aceitação, de consciência da presença de Deus. Então é necessário, através dessa escola de pais, falar sobre os riscos da superproteção, da permissividade, do excesso de restrições aos filhos, o legalismo, exageros, desequilíbrio, ou então a preocupação exagerada, como nós estamos falando, com detalhes fúteis na vida dos filhos. Então é muito importante enfatizar que pai e mãe precisam estar ativamente envolvidos na educação dos filhos, ou seja, os pais não devem negligenciar as suas responsabilidades no lar. E essa instrução, através de uma escola de pais, de um treinamento, de um seminário, deve incluir princípios para a boa comunicação entre pais e filhos, formas de disciplina, controle de comportamento, uma discussão sobre como atender às necessidades da criança, e tudo isso pode ser estudado através de reuniões com os pais, promovidas pela própria igreja ou comunidade local. Então é muito importante, termos alguns cuidados, quando enfatizamos determinadas situações. Embora as crianças, a criação dos filhos seja uma grande responsabilidade, todos nós temos que entender, cometemos erros, e os pais às vezes são muito rígidos ou ansiosos e podem acabar criando problemas como nervosismo e inflexibilidade no coração das crianças. Criar filhos pode ser difícil e exigir muita determinação, esforço, esmero, mas também pode ser muito divertido, principalmente quando os pais discutem seus problemas de maneira informal com outros pais, inclusive conselheiros cristãos, pastores, educadores, psicólogos e áreas afins, tá bom? O quarto princípio muito importante é o encorajamento. Ou seja, um homem, por exemplo, foi convidado a dar uma palestra para um grupo de adolescentes e perguntou à filha o que deveria dizer. Ele disse assim: diga a eles, respondeu a filha, para terem paciência, porque seus pais ainda estão aprendendo a criar os filhos. Então essa aqui é uma mensagem simples, que deveria ser dita tanto aos pais quanto aos filhos. Encorajar uns aos outros é bíblico. E todos os pais estão em formação, estão aprendendo a criar os seus filhos. Há momentos em que os membros da família precisam de encorajamento, de oração, de expressões verbais, de apoio emocional, e também que lembremos a eles que todos nós ainda estamos aprendendo. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos, uma menina de 15, quase fazendo 16, um menino de 14 e 13 anos, é uma escadinha de Jesus. E eu sei o que eu estou falando, não é fácil criar filhos. Então, o que nós podemos concluir com tudo isso que nós estamos abordando sobre a criação de filhos e orientação aos pais? Nós já falamos muito sobre isso, E não é fácil dar conselhos sobre criação de filhos, e até que você realmente tenha a sua própria experiência em gerar filhos e criá-los. Então, quando isso acontece, as teorias favoritas sobre a criação dos filhos começam a ser descartadas rapidamente à medida que pais e mães iniciam uma tarefa para a qual estão basicamente despreparados e que raramente conseguem dominar. Então, depois de criar seus próprios filhos, um ex-diretor de faculdade, por exemplo, apresentou suas regras caseiras descobertas por um amador, tateando às cegas sobre como aprender a ser pai nessa época tão confusa. As regras têm mais de 10 anos, mas em muitos aspectos são sempre atuais e merecem ser compartilhados com você que está assistindo esse vídeo para te ajudar como pai a enfrentar, ou mãe, os desafios da paternidade e da maternidade. Então, quais são essas regras? Nós vamos falar aqui para você, para encerrar, concluindo essa questão de como evitar problemas na criação dos filhos. Em primeiro lugar, aceite o fato de que ser pai ou mãe é uma das tarefas mais importantes da sua vida e separe uma cota de seu tempo, suas energias, para que você esteja à altura dessa importante missão. Segundo lugar, pense bastante e profundamente sobre o seu papel como pai ou como mãe. Terceiro lugar, não considere seu filho como uma extensão sua. Não, eles são diferentes, eles têm a sua própria personalidade, nós precisamos respeitá-los. Terceiro, divirta-se com seus filhos, desfrute o momento com eles. Quarto, ame-os e acredite neles. O amor
é fundamental. Tudo aquilo que nós aplicamos amor prospera. Ame-os e acredite neles. Passe confiança a eles, para que cresçam seguros e autoconfiantes no Senhor. Quinto lugar, espere algo dos seus filhos. Ou seja, os filhos são nossas semeaduras, eles vão dar uma colheita, por isso nós precisamos esperar algo dos seus filhos, dos nossos filhos, claro, sem exageros. Sexto lugar, seja honesto com eles. Seja honesto, sincero, simples e singelo com eles. E também deixe-os ir, é o outro último princípio que nós gostaríamos de deixar, deixe-os ir. Ou seja, nós não somos donos dos nossos filhos. E no final das contas, o melhor que podemos fazer por eles é deixá-los livres nas mãos de Deus. Lembre-se que eles não são nossos, são de Deus, pertencem ao Senhor, estão sobre os nossos cuidados, sobre a nossa mordomia, durante o período que estarão conosco até a fase adulta. Mas lembre-se que não são nossos filhos, são filhos de Deus que estão sobre o nosso encargo e o nosso comprometimento diante de Deus e diante da sociedade. Então, esperamos de alguma maneira estar contribuindo para te ajudar a como evitar problemas, dificuldades e questões complexas na criação dos filhos. Lembre-se disso, a educação religiosa é fundamental e a igreja cumpre um papel tremendo dentro da sociedade. Segundo, fortaleça o seu casamento, isso é muito importante. Terceiro, participe de escola de pais ou treinamento para isso, porque todo pai está em formação. E quarto, encorajem uns aos outros a melhorarem, a se desenvolverem, a apoiarem mediante as suas crises e dificuldades. Encorajamento é fundamental para que nós possamos crescer, nos desenvolver e melhorar como pais na criação dos nossos filhos, ok? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre você e a unção de Jesus venha sobre a tua vida. Dê um joinha, faça seus comentários, aperte aí no botãozinho inscrever-se e no sininho que tem do lado para você receber as nossas atualizações de vídeos e palestras e coisas que nós estamos fazendo, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo do pastor Giovanni, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Amém e amém.